Olá, pessoal. Nessa questão, ele diz que a gente tem duas circunferências cujas equações são dadas. E ele pede para a gente determinar qual que é a posição relativa entre essas duas circunferências. Para a gente calcular, para a gente determinar qual que é a posição relativa, a gente precisa saber quem que é o centro dessas circunferências e quem que são os raios. Então, a ideia é que a gente devolva as duas equações dessa forma aberta para a forma reduzida. Eu vou chamar essa primeira circunferência de λ1 e eu vou chamar essa segunda circunferência de λ2 e a gente vai fazer o processo de completar os quadrados para devolver as equações para a forma reduzida. Forma reduzida essa que é x menos x do centro ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado, que é igual a raio ao quadrado. Então, qual que vai ser o nosso princípio? A gente vai perceber que todo mundo que tem x está concentrado no primeiro parêntese. Todo mundo que tem y forma, né, esse segundo parêntese da equação reduzida. Quem não tem x e não tem y é parte desse termo independente que fica desse lado direito da equação. Se eu quero devolver essa equação para a forma reduzida, eu vou começar organizando os termos. Então, eu vou pegar essa equação do λ1, que ele deu para a gente no enunciado, vou juntar os termos que tem x, vou juntar os termos que tem y, e o próprio enunciado já deixou, né, esse 11 separado para o lado de lá, que é o único termo independente que aparece nessa equação. Comparando com a equação reduzida, eu percebo que todo mundo que tem x tem que ter vindo de x menos x do centro ao quadrado, simplesmente porque não tem x em nenhum outro lugar da equação. E se esse produto notável, né, o x menos x do centro ao quadrado, vai gerar os termos que tem x da linha de cima, então, pensando no produto notável e comparando com o que eu tenho escrito na equação que foi dada pelo enunciado, eu descubro o termo que está faltando. Qual que é esse produto notável? O quadrado da diferença, ele vai ser quadrado do primeiro, que está aqui, duas vezes o primeiro vezes o segundo, que vai ser esse 6x. Ah, beleza. Então, duas vezes x, que é o primeiro, vezes o segundo, que eu não sei quem é ainda, tem que ser 6x. Bom, então quem está faltando é o 3, certo? Agora sim, 2 vezes x vezes 3 forma 6x. Mas falta um termo ainda desse produto notável, certo? Falta o quadrado do segundo, que não está presente aqui. Eu vou ter que colocar, né? Já que eu estou tentando reescrever a linha de cima como a linha de baixo. Elas têm que ser iguais. Para colocar o quadrado do segundo aqui, que é o mais 9, eu preciso somar 9 dos dois lados da equação. É só assim que eu posso alterar o que está escrito numa equação, certo? Quando eu altero os dois lados ao mesmo tempo. Beleza. Agora sim, esse x quadrado menos 6x mais 9, que está na linha de cima, virou o x menos 3 ao quadrado da linha de baixo. A parte do x está pronta. Vamos olhar para o y. De novo, todo mundo que tem y vai formar y menos y do centro ao quadrado. Pensando no produto notável, a gente tem o quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro vezes o segundo, vai formar 8y. Então, duas vezes o primeiro, que é y, vezes o segundo, que eu não sei quem é, tem que dar 8y. E já dá para perceber um padrão aqui, né? Eu estou sempre fazendo duas vezes a variável, né? Isso não altera nada, vezes o termo que está faltando. E duas vezes esse termo que está faltando resulta no número que aparece na equação de cima. Então, pô, se eu dobrei o x do centro, se eu dobrei o y do centro para chegar no termo da equação de cima, então se eu quiser voltar, o que eu faço para cancelar uma multiplicação por 2 é dividir por 2, concorda? Então, se aqui tinha menos 6, dentro do parêntese apareceu menos 3. Se aqui tem menos 8, dentro do parêntese vai aparecer menos 4. Bacana. Tem uma regrinha já ajuda a gente a fazer as coisas de um jeito um pouquinho mais eficiente, um pouquinho mais rápido, né? E veja só, assim como no primeiro caso, assim como no primeiro parêntese, tem um termo faltando aqui, que é o quadrado do segundo mais 16. Para fazer aparecer o mais 16 ali, eu vou somar 16 dos dois lados dessa equação. Bonito. Então, a equação fechada fica x menos 3 ao quadrado, mais y menos 4 ao quadrado, que é 11 mais 9 mais 16, 36. Olhando para essa equação, a gente consegue determinar quem que é o centro e quem que é o raio
dessa primeira circunferência que eu chamei de lambda1. Se é x menos x do centro ao quadrado, no primeiro parêntese, o x do centro é 3. Se é y menos y do centro ao quadrado, no segundo parêntese, o y do centro é 4. E se o lado direito é raio ao quadrado, então esse raio é 6, né? O número que é ao quadrado da 36 é 6. Fechou? Primeira circunferência, a gente conseguiu descobrir quem que é o centro e quem que é o raio. Eu vou repetir o processo para a segunda circunferência. Então, vou juntar os termos que tem x da equação que foi dada, vou juntar os termos que tem y da equação que foi dada e vou jogar do lado direito da equação quem não tem x e não tem y. Né? Vou jogar não, porque o próprio enunciado já me deu esse menos 16 isolado do lado direito. Do mesmo jeito que a gente fez ali em cima, eu vou olhar para os termos que tem x e vou perceber que isso tem que ter vindo de x menos x do centro ao quadrado. Né? A gente já pegou o jeito, a gente já sabe que esse cara do meio é menos 8, então aqui dentro vai aparecer um menos 4. E faz o produto notável só para checar para ver se está tudo certo. Tem o quadrado do primeiro, beleza. O próximo termo é 2 vezes o primeiro vezes o segundo, também está tudo certo. Quem é que está faltando aqui? O quadrado do segundo. Para fazer aparecer esse mais 16, tem que somar mais 16 dos dois lados, né? Toda alteração que você provoca na equação, você precisa fazer dos dois lados para que a equação continue a mesma. E pronto, o x está feito. Olha para o y agora. Perceba que esse y tem que ser y mais alguém ao quadrado, porque o termo que aparece no termo central, né, o sinal do termo central, ali na versão expandida do produto notável, é mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Seguindo a mesma regra que a gente descobriu, né, esse cara, que é o coeficiente do y, tem que ser 2 vezes o primeiro vezes o segundo, tem que ser o dobro do número que aparece aqui embaixo. Se ali está mais 4, na equação de baixo eu vou ter mais 2. Pensa no produto notável, refaz só por segurança, para ter certeza de que você acertou. Tem quadrado do primeiro aqui, parece certo. 2 vezes o primeiro vezes o segundo forma o 4y, também parece correto. Falta o quadrado do segundo, que eu vou somar dos dois lados da equação. Então, a sua segunda equação da segunda circunferência é x menos 4 ao quadrado mais y mais 2 ao quadrado, que é igual a 4. Isso indica que a sua segunda circunferência tem centro no ponto 4 menos 2 e raio igual a 2. Por quê? Porque isso é x menos x do centro, né? No primeiro parêntese. Então é x menos 4, x do centro é 4. No segundo parêntese, deveria ter y menos y do centro. Então perceba que esse mais 2 está no lugar do menos y do centro. Se menos y do centro virou mais 2, é porque o y do centro é menos 2. Correto? E raio ao quadrado é 4, então o raio é 2. Então agora eu cheguei num ponto em que eu sei exatamente quem são os centros, eu sei exatamente quem são os raios. Eu vou abrir um parêntese na nossa resolução para a gente discutir quando é que aconteceria cada uma das coisas que aparecem nas alternativas para a gente decidir a estratégia que a gente vai adotar para, né, decidir qual que é a alternativa correta. Então vem aqui no próximo slide, lembra que as circunferências que a gente, né, citou tem raios 6 e 2. E eu vou construir cada uma das situações mencionadas, certo? No seu enunciado. Deixa eu já fazer umas cópias aqui dessas circunferências, porque a gente vai ter que usá-las várias vezes. Na alternativa A, ele menciona que as circunferências são exteriores. Como é que a gente vai decidir a posição das circunferências? A gente pode começar pelo caso do item B, que diz que elas são tangentes exteriores. O que significa? Que elas estão encostadas por fora, elas esbarram aqui por fora. No caso em que elas são tangentes exteriores, lembra que quando eu ligo os centros de circunferências que são tangentes, com certeza esse segmento de reta passa pelo ponto de tangência. O que isso significa na prática? Que se eu calcular a distância entre os dois centros, nesse caso, essa distância é composta por dois pedacinhos. O primeiro pedaço é o raio da circunferência grande e o segundo é o raio da pequena. Então, a distância entre as circunferências vai ser igual a 8.
Para que as circunferências não encostem uma na outra, eu preciso que elas estejam um pouco mais afastadas do que esse caso do item B, concorda? Então, quando eu calculo a distância entre esses centros, entre o ponto C1 e o ponto C2, eu vou perceber, eu consigo identificar aqui dentro desse segmento esse pedaço, que é o raio grande, esse pedaço, que é o raio pequeno, e ainda tem alguma coisa aqui fora. Então, a distância entre os centros, para que elas sejam exteriores, para que elas não se intersectem, né, e fiquem totalmente fora uma da outra, essa distância tem que ser maior do que 8. Ah, legal. E o caso em que elas são tangentes interiores? Primeiro, né, o que ele quer dizer com isso, para a gente começar a conversa? Tangentes interiores significa que elas se encostam, mas por dentro. Se elas se encostam por dentro, deixa eu até diminuir um pouquinho essa circunferência. Vai acontecer o seguinte, quando eu marco os dois centros, né, se elas são tangentes, vale ainda aquela propriedade de que os centros são colineares com um ponto de tangência. Então, esses centros estão alinhados ali com o ponto de tangência, né? E aí perceba aqui comigo, essa distância grande é o raio da circunferência grande, que é 6. Do centro da segunda circunferência até a sua borda, eu tenho um raio pequeno, que é 2. Isso significa que a distância entre elas é a diferença dos raios, que é 4. Então, eu vou saber que elas são tangentes por dentro se a distância entre os centros for exatamente igual a 4. No item D, ele fala que as circunferências são concêntricas. Bom, ser concêntrica nem tem a ver nada com raio, né? Só significa que os centros das duas são iguais. Elas seriam concêntricas se elas tivessem o mesmo centro, que não é o que está acontecendo ali no exercício. Né? Se eu lembro bem quem são os raios que a gente encontrou, quem são os centros, perdão, que a gente encontrou, não são centros iguais. E aí sobra o caso E, que fala que elas são secantes. Secante significa que essas circunferências se intersectam em dois pontos. Então vamos pensar nas situações extremas, né? Quando elas estão muito longe uma da outra, não tem nenhum ponto de interseção, que seria o caso do item A. Se eu for aproximando essas circunferências uma da outra, eventualmente elas se tocam e a gente tem o caso em que elas são tangentes, que é quando os centros estão a uma distância de 8 um do outro. Se eu deixo esses centros um pouquinho mais perto do que isso, certo? Se essa distância for um pouquinho menor do que 8, aqui a distância é 8. Se eu aproximo um pouco, aí já tem dois pontos de interseção. E vai continuar tendo à medida em que eu vou aproximando, até que elas sejam tangentes por dentro. Se eu aproximar mais os centros do que o caso em que elas são tangentes por dentro, aí elas deixam de se tocar. Então, quais são as distâncias que fazem essas circunferências serem secantes? Bom, desde o caso em que elas são tangentes internamente, distância igual a 4, que é a diferença dos raios, até o caso em que elas são tangentes por fora, que é a distância igual a 8, que é a soma dos raios, certo? Então, para que elas sejam secantes, eu preciso que essa distância seja alguma coisa entre 4 e 8. É isso que vai determinar o caso, né, em que elas são secantes. Beleza? Então, a nossa estratégia para decidir o que está acontecendo vai ser calcular a distância entre os centros e tentar, né, enxergar em qual das situações isso se encaixa. Será que essa distância gigante é maior do que 8? Se sim, elas são exteriores. Se for igual a 8, elas se tocam por fora. Se for igual a 4, elas se tocam por dentro. E se for alguma coisa entre um caso e outro, aí elas são secantes. Certo? Então vamos calcular essa distância. Vem comigo. Os centros são pontos, e para a gente achar a distância entre pontos em geometria analítica, essa distância vai ser raiz de ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado. De um centro para o outro, desse C1 até o C2, o ΔX é 3, que é o x do primeiro centro, menos 4, que é o x do segundo. O ΔY é 4, que é o y do primeiro centro, menos o menos 2, que é o y do segundo. Vou elevar os dois ao quadrado, somar e tirar a raiz.
Minha distância, portanto, vai ser 3 menos 4, que é menos 1, ao quadrado dá 1. 4 menos o menos 2 fica mais 6, que ao quadrado é 36. E, portanto, a distância entre os centros é a raiz de 37. Pô, se a distância entre os centros é a raiz de 37 é um pouquinho maior do que a raiz de 36, que é 6. É 6, alguma coisinha bem pequena. Então, eu tenho a circunferência grande, que tem centro no ponto 3, 4. O raio dessa circunferência, como a gente descobriu aqui, é 6. E se a distância entre os centros é 6, alguma coisinha, quer dizer que o centro da segunda circunferência está logo aqui fora. Logo depois de terminar o raio da primeira. Então, a segunda circunferência tem centro aqui. O raio dela é 2. Então, dá para perceber que ela entra um pouquinho. Ela passa um pouquinho, certo? Da borda da primeira circunferência. Isso faz com que elas tenham 2 pontos de interseção. E se tem 2 pontos de interseção, as circunferências são secantes. A alternativa E, portanto, te traz a resposta correta. Beleza? Espero que você tenha gostado da explicação e da nossa discussão ali dos casos. A gente se vê na próxima. Até mais.